O senhor vereador Alair Figueiredo dos Santos parabenizou o secretário de Cultura pelo fórum realizado, trazendo pessoas de currículo riquíssimo, onde se ouviu ali também Moisés Ferreira, dizendo de sua trajetória como árbitro do município de Lajedo. Um evento que vem enriquecer a cultura e o esporte em nosso município. Entre aspas, participei de reunião com o secretário J. Cardoso e os funcionários de infraestrutura, eletricista, carpinteiro, uma equipe reduzida, e enquanto não se tiver licitação, não tem como suprir todas as necessidades do município. Mas parabenizou a secretaria, que mesmo sem licitação já conseguiu sanar algumas necessidades, provando o secretário que é capaz de gerir a pasta. Foram 439 votos derrubando o veto do presidente Bolsonaro e no Senado 79 votos, e agradece o deputado José Nunes, que votou contra o veto. Precisando fazer referência aos vereadores que estiveram ao lado dos professores, informou que no dia 10 de julho de 2019, entre aspas, ficamos sem bispo, mas no dia 19 último em Jiquié, tomou posse Dom Paulo Romeu Dantas Bastos e gostaria de enviar as boas-vindas ao bispo e espera recebê-lo em breve na Igreja São Miguel Arcanjo. Quanto ao Jardim dos Cenas, observou que não cabe mais jardim suspenso. A prefeitura deve começar a se adequar e fazer praças para facilitar acesso. Inclusive transformar o jardim próximo à igreja em estacionamento. Um projeto a longo prazo, mas que pode ser pensado. Deixou claro que a Igreja Católica funciona atendendo todo o protocolo que assegura o combate ao coronavírus. Apoia o projeto do colega Rinaldo, que abrange todas as religiões, e pede também apoio à sua indicação e requerimento em pauta. E a palavra continua franqueada aos colegas vereadores aí por 15 minutos. Ordem concedida. Permissão concedida. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, pastores, conselho tutelar, quero agradecer a presença de vocês também aqui, o conselho, ex-servidores, né? E aqui eu quero fazer referência hoje a Noilma, esse assunto que foi tão debatido aqui do comitê, e Noilma representava muito bem a questão da vigilância sanitária, naquele momento, ápice da pandemia, e ela colocando a vida dela em risco, tantas das vezes, ia lá no comércio, conversava com um, conversava com o outro, orientava, abordava as pessoas na rua às vezes, e muitas das vezes a população achou até que era chato o serviço, mas era necessário, e prova disso que, graças a Deus, a gente passou uma parte da pandemia, que ainda vai perdurar por muito tempo pelo visto, mas sem muito agravante, porque aquele momento de fechar tudo foi necessário. A população aprendeu, mas depois começou acostumando com a doença. E o acostumar com a doença é o que está levando a gente novamente ter essa segunda onda, é se acostumar. Achar que está tudo ok, que já dá para relaxar um pouco. E dá para ver que com essa doença a gente não pode relaxar. Não relaxar nem no âmbito da doença em si e nem relaxar dentro de casa, porque o impacto também está no psicológico de muitos. Haja visto aquela perda que a gente teve ontem. E eu quero aqui solidarizar com os PMs, aquela morte do policial ontem, que também tem um resquício da pandemia aquilo ali. Tem um resquício da pandemia. E eu estava assistindo os vídeos que a população fez, lógico, a população do lado do policial, porque era assunto de saúde, e você vê que uma vida foi ceifada, a gente tem que olhar os dois lados, os policiais também, que foi abordar ele, estava em risco de vida também, tem os dois lados da moeda, mas assim,
dentro da pandemia, ao tanto de coisa que vai se agravando e a gente não está se atentando para grandes agravantes. Mas, pensando nisso, senhor presidente, eu venho aqui hoje fazer um apelo para os nobres vereadores, pedir só permissão para fazer um requerimento verbal para que o prefeito, o senhor Antônio Marcos, envie para aqui, para essa Câmara, um médico ou uma pessoa responsável pelo Covid, mas eu acho melhor um médico, para vir aqui na segunda-feira próxima, antes de começar a nossa sessão, ele vir aqui falar um pouco da pandemia para a gente, falar de alguns temas que a pandemia traz, né? Falar um pouco também sobre os cuidados, a parte financeira. A gente sabe que na gestão anterior veio muito dinheiro, por isso que se fechava a entrada da cidade, tinha aquele controle total, e hoje não está vindo mais esse recurso federal, como vinha antigamente. Mas, assim, a gente não pode relaxar. Se está tendo algum erro, tem que ir para cima. Se o prefeito não está recebendo recurso e a pandemia ainda está, aperta o governador, que o governador vai apertar o presidente, e a gente precisa novamente se atentar que o caso é grave. Mas que esse requerimento saia dessa casa aqui, ou um ofício, solicitando o profissional da saúde. Eu gostaria que fosse um médico, porque dentro da pandemia tem um médico responsável, não é isso? Então, que vinha um médico aqui, fazia um debate com a gente, falasse sobre as causas ainda, porque a gente está relaxado. Quando a gente ouvir um médico falar que a população, você que está em casa, você é internauta, que está nos assistindo, vai ver o impacto novamente. Quando fala de leito fechado, quando fala as causas da morte, o sofrimento que a pessoa passa, você ouvindo isso novamente, você vai se atentando a se cuidar. Então, por isso esse requerimento. Se caso for do desejo aqui em comunhão com todos, a gente poder fazer esse requerimento. Também eu gostaria que a prefeitura, no caso mais da equipe de marketing, ou o pessoal mesmo do Covid, colocassem no boletim a área onde está mais afetada no nosso município. Isso é necessário. Não é para ficar marcando ninguém. Mas um exemplo, bairro do Cenas, o Avolândia, né, no caso, o bairro da Avolândia lá está com a quantidade maior de casos. Tem 20 casos no Avolândia, tem 21 casos no município. A gente vai se atentar para que haja um trabalho maior de conscientização naquela área. Continua fechado tudo, como está. Mas quando você tem no boletim uma região que está mais afetada, as pessoas vão se cuidar mais, vai procurar não estar mais muito próximo do outro, vai usar mais máscara, o cuidado é redobrado. Haja visto uma época que disseram que tinha 16 casos, eu acredito, na época, lá na Fazenda Nova. Quem é que queria falar com alguém da Fazenda Nova? As pessoas ficaram todas apreensivas, aquela coisa. Mas, assim, não é para ter preconceito com a região, mas sim se cuidar e cuidar dos seus que estão ao lado. Então, é preciso, é uma coisa muito fácil fazer isso, porque se tem o nome da pessoa que está contaminada, automaticamente você sabe qual é a região que ela está. E não será muito difícil fazer isso na parte de computação. A gestão fez isso aí tem acho que uns 15 dias ou um mês, colocou por região e depois parou de colocar. Temos aqui Netinho, que foi o design da gestão anterior e fez um trabalho muito bem. Tem Dai, que faz um trabalho muito bem. Mas é preciso se colocar isso no boletim. Não sei quem é que é o responsável, se é a parte de marketing ou a parte do grupo lá de Covid. Mas coloquem por região. Queria aqui parabenizar também, como já foi falado pelo colega Elmo, a senhora Cássia, da assistência social, pela distribuição das senhas, mantendo todo o protocolo, como é previsto, mas passaram nas casas oferecendo essa senha. Não sei como é que vai ser a forma de entrega, se vai ser fila ou como é que vai ser, mas acredito que vai ter todos os cuidados possíveis. Mas o social, nesse sentido, já está de parabéns, porque as senhas foi passada, pelo menos em algumas ruas que eu vi as pessoas passando, bateram em todas as casas. E vou mais além, teve casas que foi batida, que eu percebi que a pessoa não estava em casa e o pessoal voltou depois para fazer a entrega dessas senhas. Pegando
um gancho do que foi falado aqui sobre a Embasa, eu também tive uma briguinha boa no sábado com o senhor Araújo, que não é ele o responsável como diretor aqui, mas é o responsável do município para fazer a distribuição da água. Ainda brinquei com ele, falei com ele, ó, vou lhe chamar lá e quero que você faça uma prévia com a gente falando qual é a localidade que está distribuindo essa água por dia. Porque toda vez que perguntar, está soltando em tal região, mas a gente não tem uma certeza no papel. Então, incrementando isso, a solicitação do vereador Elmo, já quando vir aqui, a pessoa responsável, no caso o Murilo, não é Araújo, que ele traga a distribuição por região também. Porque a gente não aguenta mais de mentiras, que às vezes mente demais. A torneira está até fechada e está dizendo que está caindo em uma rua tal, e a água não chega na casa do povo. E volta a falar, tem 3 poços artesianos aqui no município. Só que os nossos 3 poços é jogado na rede geral, que vai para Tiruçu. E Tiruçu tem 3 poços que só é para abastecer Tiruçu. Alguma coisa de errado não está certo. Porque como é que a gente tem 6 poços na Embasa, os 3 de lá não vêm para cá, e os nossos 3 ainda vão para lá. Se pegar na barragem aqui do senhor de Tourinho de Abreu, vai para lá também. Então, essa briga já é grande, já há muito tempo. A gente já tem uma água de péssima qualidade, cai ferrugem nas nossas casas, chuveiro queima demais, dá coceira na gente de tanto cloro que tem, então é péssimo. E ainda é uma distribuição mal feita. Então, eu digo sim para esse requerimento seu e que venha alguma pessoa aqui da Embasa aqui prestar esclarecimento para nós. Quero falar para você, nobre colega Reinaldo, mesmo a nossa advogada, baseada na lei, tudo certinho, ela explicou, eu entendi a explicação dela, ficou parecendo, na colocação dela, que seria duplicidade de leis, porque já tem uma lei que assegura isso, da abertura das igrejas, já tem a questão da porcentagem, mas precisamos votar aqui. E eu digo sim para o seu projeto. Independente da lei federal, e porque tem algumas leis federais que precisam ser baseadas no município. Essa vai ser mais uma. Vai passar por essa casa aqui, eu acredito, que todos os 9 vereadores vão estar junto com você e junto com a comunidade cristã e não cristã, mas que cultuam, a poder abrir suas igrejas. Lógico, aí basta o poder público fiscalizar. Porque se não tiver dentro do que pede a OMS, aí se fecha. Mas uma coisa é fechar porque não está dentro dos requisitos. Mas fechar porque chegou um período que os casos estão graves, vamos fechar? Não. Se está dentro do protocolo, os 30% tem que estar aberto. E eu falo sim para esse projeto e acredito que os nobres colegas também vão dar essa força aí e falar assim. O amigo Dilson aqui, nobre vereador, ele falou aqui da questão da Agriapes. Eu sempre cito, né, a questão, como já fui secretário nessa cidade, secretário de Agricultura, e ali é um problema sério, meu amigo, a Agriapes. A Agriapes foi um sonho de um grupo político, mas sonhou e não realizou do jeito que era. Por quê? Porque Casa do Mel não é para ser colocada dentro de um povoado. Então já começou errado dali. Os apicultores, eles retiram o mel, mas para fazer a extração tem que ser 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para que as abelhas, quando amanhece o dia, elas estão calmas. Ou seja, a localidade está errada. Fez uma barragem com uma obra federal, não foi isso? Aquela barragem do lado, para suprir a necessidade tanto do viveiro quanto da Casa do Mel. A água deu tão salina que toda vez que limpa o material com aquela água, vai corroendo tudo. Não vai dar certo. A associação, não sei como é que está, mas teve um momento que estava toda pipinada por falta de prestação de serviço dos projetos. E aí o que é que acontece? A gente precisa, não vai jogar aquilo fora, lógico não, precisa adequar dentro dos parâmetros que a ADAB e o município agora, porque a gente votou naquela lei do SIM, você lembra? Então o município vai ter que adequar a localidade, tirar aquela Casa do Mel daquele local, pegar o material, fazer em outro lugar mais distante,
500 metros, no mínimo, longe do povoado, para poder colocar, para tocar do jeito que você está falando, dentro da lei, entregando o selo para os agricultores. Por que a gente tem? A gente tem atravessadores que se beneficia daquela máquina de sachê que é cara demais. E que quando queima aquela luz, eu acredito que é mais de R$6.000 para consertar, o município arca com isso. E um atravessador usando aquilo. Então, a prefeitura não pode ter esse peso que vai um atravessador ser beneficiado e a comunidade em si não são. Muitas das vezes aquela máquina foi tirada dali para outros locais, para fazer o sachê em outra cidade e depois voltava para aqui. Então, o que é que acontece? Nós aqui, nós vereadores, podemos ajudar a comunidade. A minha parte já comecei. A gente foi para Salvador, conversando com o deputado Zé Nunes, na Codex. Ele falou, tem um vídeo isso, o deputado falando, que ia ser agora em março, mas porque a pandemia fechou tudo, a gente não vai poder trazer o material agora de março, mas o deputado falou que vai dar um kit de apicultura, que no caso, esse material que você está solicitando, mais caixa de abelha, para a gente doar para a comunidade. Porém, para fazer a doação, a gente precisa que a associação esteja toda legal. E aí eu já te peço, eu estou fazendo esse trabalho com a associação da Peroba, é mais de R$750 de declaração atrasada da associação da Peroba, aquela quilombola, e você poderia fazer esse trabalho, eu te dou até o filho, se você precisar, pegar a associação Agriap, fazer o levantamento, ver como é que está a questão de convênio, as declarações, quem é o presidente, que, se eu não me engano, eu acho que era Sérgio que fazia um trabalho ali com a associação, e você toca a associação. Chega naquela comunidade, abraça a associação, porque é uma fábrica de renda ali. Você quer uma parte? É a esposa de Sérgio, Isso. Magnólia, ela que é a presidente, já foi feito o apanhado, já está se mobilizando para poder pagar alguns custos que ficou, e o que a gente espera é que a associação fique logo em dia, justamente para a gente colocar para funcionar. E colocar os equipamentos justamente para dar oportunidade de uma renda para aquela população. Com relação à abelha, realmente foi o local errado. E eles já sabem disso também, os produtores, os apicultores. Já falaram que já está buscando um campo dentro do prazo legal, do período legal, justamente para poder executar o serviço. Isso já está sendo feito também, né? Mas vamos lutar que a gente consegue. Mas assim, você pegando essa causa aí e levando em frente, eu acredito que a coisa vai. Porque tem que ter alguém para futucar. E você é essa pessoa, pelo que eu estou vendo, que já abraçou, vai para frente. Não vai tirar aquela parte que a gente já está levando. Isso aí é normal. Mas a gente já me disponibilizo para lhe ajudar nisso. E fechando aqui minha fala, o presidente já bateu aqui, quero falar para vocês que esse requerimento do vôlei lá, da quadra de vôlei de areia, é para ali atrás da trave do clube social lajedense, porque o pessoal achou que ia ser onde é a academia. Não é academia, é atrás da quadra, ali um terreno que não está ocioso, não está sendo usado, e é um sonho de todos que jogam vôlei de Lajedo Tabocal ter uma quadra de vôlei de areia aqui em nossa cidade. Se o município liberar o local, eu garanto a vocês que a gente vai fazer com recurso próprio. Deus abençoe a todos. Parabenizar e agradecer a palavra do vereador Alaí, né? Está certo nas cobranças dele, a obrigação dele é essa aí. Estamos votando o parecer e, posteriormente, o projeto. Alaí Figueiredo Santos. Volto a falar, né, na minha fala, eu vou votar no parecer não. Por que eu voto não? Entendendo até mesmo a parte jurídica da doutora, que ela está embasada na lei, porém, a gente precisa de uma lei municipal para concretizar. Então, derrubando esse parecer da doutora, a gente vota não. Reprovado o parecer do setor jurídico, passamos à votação do projeto de lei número 1,
2021, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como entidade essencial em período de calamidade no município de Lajeado Tabocal. Alaí Figueiredo Santos. Giliardi Almeida Marques. Reinaldo Lopes Sim. dos Santos. Josiel da Silva Campos. Elmo Santana dos Santos. Dilson Santos Meira. Antonildo Cardoso Sena. Fica assim aprovado o projeto de lei número 1/2021, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade no município de Lajeado Tabocal.